Bom dia mais uma vez a todos. Parabéns mais uma vez às mulheres. Como eu disse, conquistem bastante coisas. Continue a luta. E quando se eu vier mulher, eu já não quero ter tanto trabalho assim, né? Mas, gente, eu disse que a palestra tinha a ver também com as mulheres, né? E, infelizmente, as mulheres sofrem preconceitos, sofreram muitos preconceitos, ainda sofrem, né? E aqui eu trouxe esse tema, Jesus e o preconceito. Esse tema me veio assim e eu fiquei pensando como é que eu vou desenvolver esse tema, né? Nessas manias, vem o tema e depois é que eu vou tentar desenvolver o tema. E a Valquíria até me pediu que eu fizesse um tema que pudesse esticar bastante e esse tema foi tão esticado que ele vai ser para esse domingo e para o próximo domingo, ainda mais trabalho, mas que Deus me ajude, né? Bom, como eu falei, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, eu queria lembrar uma coisinha muito importante, né? Vocês estão sempre conquistando, lutando pelo espaço, pelos direitos, não só das mulheres, mas de uma maneira geral. E eu estava pesquisando e encontrei que um dos primeiros movimentos, né, de mulheres no Brasil foi em 1882, coincidentemente no Ceará. A Sociedade das Mulheres Cearenses que lutavam pela libertação dos escravos. Olha que coisa interessante, né? Um grupo lá de Fortaleza lutando em 1882. Elas não tinham nem direitos para elas, já estavam lutando pelos direitos do próximo, né? Lutando pela libertação dos escravos, que só foi acontecer muito tempo depois, né? 1888, se eu não me engano, né? 88, olha só, já começou a luta. E também, não muito distante, mas no Rio Grande do Norte, no Nordeste também, foram um primeiro grupo de mulheres que conseguiram o direito de voto em 1926, antes mesmo de ser liberado na Constituição, que parece que foi em 34, se eu não me engano, né? 32. E em 1926, um grupo de mulheres do Rio Grande do Norte, de Mossoró, alguém já ouviu falar nessa cidade, Mossoró, né? Já conseguiram o direito de voto. Olha que coisa interessante, né? Então, é uma luta, né, constante, ainda hoje, por direitos de igualdade, né? Embora vocês sejam superiores, mas têm direito é tão humilde que querem somente a igualdade, né? Mas é interessante porque a luta, a gente não realiza o quanto as mulheres vêm se organizando e lutando. E esse tema, o preconceito, tem tudo a ver. E eu busquei no Evangelho essa relação entre Jesus e o preconceito. Será que Jesus sofreu o preconceito? Será que Jesus combateu o preconceito? E qual o papel das mulheres nessa luta de Jesus com o preconceito? É intenso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E espero que vocês me ajudem, porque é um tema bem complexo. Embora eu sei que aqui, alguém aqui é preconceituoso? Pode ficar à vontade, né? Preconceito é assim como pressão alta. Quem tem não sabe que tem. Só quando vai no médico, como o Gerval, e se assusta, diz, nossa, eu estou com pressão alta, e fica preocupado, né, Gerval? E começa a fazer assim os cuidados, tudo. Quase todos nós temos preconceitos. Somos, de alguma forma, preconceituosos, em alguma coisinha. Mas o problema é que esse probleminha do preconceito é como pressão alta, ele vai matando silenciosamente a nossa alma. E a gente não se dá conta que é preconceituoso. Esse é o grande problema do preconceito. As pessoas não se identificam dentro desse problema e não consertam, não combatem, né? Lá em casa, graças a Deus, eu tenho uma médica para preconceito, viu, gente? Que é a Priscilinha, minha filha. Se eu falo uma bobagem, ela diz, epa, peraí, isso está errado. Aí, opa, olha só, olha eu falando uma bobagem aqui, né? Então, todos nós temos algum tipo de preconceito. Isso é natural. Mas o importante é a gente entender isso para consertar, ou tentar lutar contra isso, né? E o Evangelho é que vai nos dar a força para isso, porque a gente tem que aprender a ver o Evangelho de uma forma bem natural. Falando da Priscilina, acabou de chegar.
A minha médica do preconceito, né, Pi? Então, gente, eu tirei essa frase lá do Vinha de Luz, que é muito significativa. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria. Por isso que a gente está aqui através daquilo que a gente aprendeu na doutrina espírita, tentando entender o Evangelho. Certo? Porque o Espiritismo reflete esse sol da imortalidade com sabedoria, mas para a atualidade do mundo. Não fica pensando que o Evangelho ficou lá 2000 anos atrás, porque ele não ficou. Ele serve para a atualidade do mundo. É o nosso manual de vida para os problemas atuais e os que ainda estão por vir. E o preconceito, infelizmente, continua muito atual. Não é? Por tantas as lutas que vocês, mulheres, já tiveram, têm, ainda sofrem preconceito. Mas não só as mulheres, muitos de nós sofrem preconceito de todas as formas. E o que é pior, a gente também provoca e é o autor desses preconceitos sem saber, sem se dar conta, né? Mas hoje a gente vai tentar sair daquela coisa de que o Evangelho está muito distante, amar ao próximo que está lá do outro lado da galáxia. Gente, tem coisas que a gente às vezes não consegue entender, que está no nosso dia a dia. E a gente tenta colocar o Evangelho distante de nós, quando ele está falando do nosso dia a dia. Porque, através do entendimento que a gente hoje conquista com a doutrina espírita, com o estudo, né, a gente pode realmente trazer para o nosso cotidiano. E por isso que a gente vai tentar falar, né, que seja nesses 2 finais de semana, sobre esse tema tão complexo. Eu não tenho capacidade para isso. Mas é assim que acontece o trabalho na seara do Cristo. É através dos incapacitados mesmos. Eles pegam as pessoas e inspira para que a gente possa, juntos aqui, conectados em uma só mente, em um só pensamento, poder refletir sobre um assunto tão complexo que é o preconceito, principalmente quando a gente tenta inserir o Evangelho nesse assunto. Só para a gente situar, a gente busca as definições, nos ajuda, a definição nos ajuda um pouco a entender essa pressão alta que está dentro de nós e que a gente não detecta, né? O preconceito é aquele juízo de valor, né, preconcebido sobre algo ou alguém, é um pré-julgamento. Olha, não precisa ser uma coisa ruim, mas você pode fazer um pré-julgamento achando que aquilo é bom e não é bom. Ou você pode fazer um pré-julgamento achando que uma determinada coisa é ruim e não seja ruim. Mas é tudo aquilo que a gente faz sem o conhecimento. Que a gente julga sem conhecimento. Ou através de que alguém falou sobre isso e você não vai refletir, não vai estudar, não vai analisar, para ter as suas próprias conclusões. E nisso, muitas vezes, a nossa própria educação colabora para isso. Muitos de nós somos preconceituosos por uma educação que tivemos. Certo? É uma opinião ou um pensamento, desculpe, gente, acerca de algo ou de alguém, construída a partir de análises sem fundamento. Conhecimento, sem conhecimento e nem reflexão. Então a gente faz uma análise, um julgamento, mas sem conhecimento, sem uma reflexão. Muitas vezes por consequência de uma educação ou por consequências da opinião de outras pessoas. E dependendo da nossa emoção, e dependendo da nossa situação, da nossa condição, do medo, o medo também faz com que nós sejamos preconceituosos.
a gente cai nessa questão do preconceito. Será que no Evangelho Jesus fala sobre isso? Será que esse assunto combina com o Evangelho? Foi isso que eu fui analisar. Nas diversas parábolas, onde está o preconceito inserido ali? Será que Jesus sofreu ou está combatendo o preconceito? E a gente vai ver. Se não hoje, no próxima semana. Mas vamos tentar caminhar. Mas aonde que a gente pode, pelo menos, buscar ali no Evangelho diretamente, dentro desse análise, dessa concepção, bem de dicionário mesmo, alguma coisa sobre isso, né? Eu fui buscar algumas passagens. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. Poxa, Jesus já estava preocupado com o julgamento sem conhecimento de causa. Chegar para vocês, olha, não julga, mas como você não vai julgar? Isso foi uma situação que você precisa do teu julgamento. E aí? Da tua decisão. Mesmo assim, Jesus está dizendo, não julgueis. Tenha cuidado. Pois com o mesmo peso e a mesma medida que você medir, você pode também ser medido. E aí ele já estava falando até mesmo dessa brincadeira que eu acabei de fazer aí, que hoje eu sou homem, amanhã eu posso renascer como mulher, para quem acredita na reencarnação. E aí? E se eu julgo hoje de uma certa forma, amanhã eu vou talvez ser julgado nos mesmos parâmetros, porque se aquela sociedade não cresceu, e um dia eu reencarnar como uma mulher, por exemplo, eu vou sofrer aquelas mesmas situações que hoje as mulheres sofrem. Tem tudo a ver com isso, né? Não julgar para não ser julgado. E nisso aí você pode colocar em diversos assuntos, diversos temas, dentro dessa mesma situação, certo? Outra questão que Jesus fala muito bem é: todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Mas que tribunal é esse que ele está falando? Porque na época de Jesus, nas 613 leis que Moisés estabeleceu para o povo judeu, para o povo hebreu, para os israelitas, eram 613 leis. Não era só 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos eram a síntese. Mas existiam 613 leis. Tinha lei para tudo. De acordo com a necessidade daquelas pessoas. Mas dentro dessas 613 leis, não existia nenhuma punição se você dissesse algo contra o seu irmão, chamasse ele de louco, de cretino. Não existia lei para isso. Mas naquele tempo Jesus dizia o seguinte: olha, não é no tribunal do Sinédrio que você vai ser julgado. Se você se encolerizar contra o seu irmão, se você chamar ele de raca, de louco, de cretino, mas é um outro tribunal que vocês não conhecem ainda. É um tribunal diferente. É o tribunal da consciência. Então, naquele tempo, Jesus já falava de um outro tribunal, porque ele só conhecia aquele tribunal do Sinédrio, que punia o que estava inserido naquelas 613 leis. Se você descumprisse uma daquelas 613 leis, você iria sofrer uma punição lá perante o tribunal do Sinédrio. Mas Jesus dizia para o seguinte: olha, para certas coisas que vocês acham que não existem punições, existe. Não nesse tribunal humano, mas no outro tribunal. Será aquele que chamar o seu irmão de cretino será sujeito ao julgamento. Aquele que ele chamar de louco terá de responder. Portanto, se estiveres de trazer a tua oferta ao altar e ali você lembrar que alguém tem algo contra você, veja bem que Jesus não disse: olha, se você lembrar que você tem algo contra alguém, não, ele disse o contrário, que alguém tem algo contra você.
Então deixa essas ofertas de lado, deixa toda essa ritualística religiosa de lado e vai fazer o essencial, que é se reconciliar com o teu irmão. Depois que você se reconciliar, que você obtiver do teu irmão esse perdão, aí você vem aqui e cumpre com as tuas obrigações religiosas. É ou não é um combate ao preconceito? Porque aqui tá várias coisas. Podia ser o preconceito racial, podia ser um preconceito, a misoginia. Tinha muito naquela época. Sabe? Muito. Preconceito social, muito naquela época. Hoje talvez não, né? Mas era sobre isso que Jesus falava. Olha, tem um outro tribunal, que você vai ser réu nesse tribunal. Então, ele combatia o preconceito. E se a gente analisar, ele o tempo todo está lá com seus discípulos, seus apóstolos, tentando educá-los a não serem preconceituosos. Basta ler o livro Boa Nova, que tem mais detalhes sobre a relação de Jesus com os seus apóstolos, e é uma luta constante contra o preconceito de cada um daqueles apóstolos. E todos os tipos de preconceito. E aqui eu fiz uma relação do que a gente conhece, né? Tem um preconceito racial, também tem lá no Evangelho. Acreditem, certo? Quando se acredita que um indivíduo é inferior, devido às suas características físicas, hereditárias e suas matrizes raciais, seu principal exemplo é o racismo. Aí a gente vai ver o preconceito cultural, relaciona-se, né, quando a aversão a outras culturas, né? Pô, se você chegar ali e colonizar o Brasil, de repente chega um pessoal da Europa colonizar o Brasil e diz, olha, vamos salvar esses índios, né? Que eles não têm Deus no coração, vamos catequizá-los, né? Como assim não tem Deus? O Livro dos Espíritos explica que não existe povos ateus. A lei de adoração está intrínseca em cada um de nós. Eles adoravam Deus na forma deles. Chame de Tupã, chame seja do que for, mas eles tinham a divindade, eles tinham a adoração no seu íntimo como espíritos que eram filhos de Deus, mas aqueles povos achavam que não, nós temos que salvá-los, porque eles têm que ser cristãos. Olha a agressão. Por que eles têm que ser cristãos? Você está agredindo aquele povo. E muitos casos aconteceram de índios serem sacrificados, e existem casos famosos quando eles pedem, né, para que eles se arrependam, e eles dizem, se eu me arrepender, eu vou para onde? Um caso muito famoso, que eu não me recordo exatamente o nome do índio, mas ele diz, você vai para o céu. Esse é o mesmo céu de vocês? É esse. Então, não me arrependo, eu não quero ir para esse céu. É muito cruel. Então, existem vários tipos de preconceito, e o cultural é um deles. E Jesus tem muitos. Lá no Evangelho tem muito desse preconceito. Preconceito religioso, óbvio, todo mundo já ouviu falar sobre isso. Na época de Jesus também tinha muito. Sexual, e aí onde entra as mulheres na história do Evangelho, quanto preconceito contra as mulheres. Quantos preconceitos nas diversas parábolas que a gente vai ver lá, examinar, por que daquelas parábolas, né? Com relação às mulheres. Social também, né? Linguístico. Poxa, se Jesus ali abrisse a boca, todo mundo já sabia que ele era da Galileia. Porque falavam diferente, falavam um pouco diferente. A Galileia já misturava a cultura da Babilônia junto com várias outras culturas, tinha um dialeto já mais diferenciado, né? No nosso país mesmo, que é um país continental, você vai ver que tem vários dialetos. Você vai para o Nordeste, o pessoal fala de um jeito, no Sul, no Sudeste, em todo canto, né? E quanto preconceito existe? Se você abrir a boca em determinados lugares, se for nordestino e falar de uma certa forma, já existe o preconceito. Lá no Evangelho também tinha muito preconceito linguístico. E a aparência, né? Óbvio. Que é muito comum nos trabalhos hoje em dia, você exigir boa aparência. Como assim boa aparência? O que é que significa boa aparência? Né?
mas existe. E aí a gente foi procurar, e acredite, a gente se espanta quando a gente começa a ver no Evangelho tudo isso, tudo isso. E Jesus sempre ali, tentando nos educar em relação ao preconceito. E é difícil, porque como pressão alta, como eu já disse, a gente não sabe que tem. É muito difícil. Mas aí eu busquei também na codificação, antes da gente entrar no Evangelho propriamente dito, e encontrei ali, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas coisas sobre preconceito. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã do Espiritismo. Sócrates, assim como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito, como ele teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por ter atacado as crenças estabelecidas e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates, de certa forma, foi condenado à morte por ter combatido os preconceitos religiosos da época. Lá no panteão ateniense, né, tinha todos aqueles inúmeros deuses, e você começasse a questionar alguma coisa, você já estava em risco. Né? E lá no Livro dos Espíritos, que, como aqui está dizendo, contém os princípios da doutrina espírita, trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Este livro foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos de espíritos de sistema. Então, aqui está dizendo que esse livro está isento de preconceitos. Como foi difícil para Kardec naquela época, né? Falar sobre tantas coisas e entrar em embate direto com as religiões estabelecidas da época, a Igreja Católica principalmente. Mas aqui na introdução lá do Livro dos Espíritos já está dizendo, essa doutrina ela foi feita para tudo isso que a gente acabou de ler aqui, mas principalmente ficamos sabendo que ela é isenta de preconceitos. Os preconceitos monstruosos que ainda governam o homem desaparecerão quando o amor próprio, o orgulho, for substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Então ele está dizendo que os preconceitos monstruosos vão desaparecer. Para que esse mundo seja um mundo melhor, terão que desaparecer. Mas se a gente não trabalhar nessa pressão alta, silenciosa, vai demorar. Temos que fazer como nos ensina Santo Agostinho, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Temos que analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras, fazer assim um resumo do nosso dia, para que aí a gente possa conhecer um pouco a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. É o caminho para que a gente possa se modificar. Descobrir em nós os nossos defeitos, as nossas deficiências, os nossos preconceitos e começar a trabalhar. Porque se a gente achar que a gente não tem preconceito, a gente não vai trabalhar nunca neles. E o mundo vai continuar nesse status quo. Livro dos Espíritos, questão 218A. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Já ouvimos falar muito sobre isso, né? O pessoal que está estudando o Livro dos Espíritos
Já ouvi falar muito, as ideias inatas, né? Lá na Grécia, Sócrates já falava sobre o inatismo. As ideias inatas é a concepção que de algumas ideias, conhecimentos adquiridos, de conteúdos mentais estão presentes desde o nascimento, isto é, não são adquiridos ou aprendidos. Eles já falavam sobre isso na Grécia Antiga, quase 500 anos antes de Cristo. As ideias inatas. Só que essas ideias inatas, que é muito bom, você já nasce, hoje a criancinha já nasce quase com o dedinho assim suave, passando no celular, né? Parece que é uma coisa assim incrível, como é que eles sabem disso, né? Já vem lá do plano espiritual manuseando esses aparelhinhos. Mas essas ideias inatas sofrem um problema muito sério, quando existe o preconceito. Porque aqui lá na questão 221 de O Livro dos Espíritos, nos diz que o preconceito falseia as ideias inatas. Olha que coisa interessante. E a ignorância promove a superstição. Então você já nasce com aquela ideia inata de alguma coisa e tudo mais, você tem aqui no seu íntimo, mas aí você vem numa família e sofre algum tipo de educação que promove algum tipo de preconceito e abafa essas ideias inatas. Ensurdece em seu íntimo essas ideias inatas, que é para o progresso da humanidade. Se você já aprendeu algo numa encarnação, obviamente você vai para aquela outra encarnação um pouco melhor, porque você já sabe de alguma coisa. Mas se você sofre de alguma forma e tem inserido em você o preconceito, você abafa esse conhecimento. E ele não pode ser usado a seu favor. Não é interessante isso? Não é? Ou seja, o preconceito falseia. Então você sabe que aquilo está errado, mas ele falseia porque você diz, não, isso não é bom, mas isso é o preconceito que está te dizendo isso. No seu íntimo você sabe que aquilo está errado, mas o teu preconceito vai te barrando, vai falseando as tuas ideias adquiridas em outras encarnações. Olha como é perigoso o preconceito. Não é? A gente não se dá conta disso. Porque realmente é muito difícil lutar contra os nossos preconceitos. Porque a gente vai estar lutando contra o nosso orgulho, o nosso amor próprio. Como assim eu estou errado? Errado é o outro. É difícil você lutar contra o seu orgulho, teu amor próprio. Mas Santo Agostinho nos pede, lá mais adiante, falando dos anjos guardiões, nos dá aquele puxãozinho, vamos lá, gente, coragem, né? Homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos vos abre, caminhai. Então, se a gente for buscar alguma referência sobre o preconceito, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não estou nem entrando ainda no Evangelho lá da Bíblia, né? Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis aprender. Somente quando as inteligências estiverem no máximo grau de desenvolvimento e libertar-se dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, lograrás ver claro a obra de Deus. Olha que perfeição, gente, uma rosa dessa, né? Quanto de matemática, né? Como é que é lá a Fibonacci, né? A equação de Fibonacci, né? Que tudo tem assim tudo se encadeia no universo, assim, essa questão tem tudo a ver com isso, né? Questão 604 de O Livro dos Espíritos. Então, tudo no universo é perfeito. A matemática divina é perfeita. Mas, para que a gente possa olhar, para que a gente possa enxergar essa beleza, é preciso que a gente se despoje dos preconceitos, do orgulho e da ignorância. Senão a gente não vai conseguir visualizar a beleza do mundo. Outro dia,
Foi o Lincoln que fez a palestra aqui, bem-aventurados os puros de coração verão a Deus, não é? Ah, mas como assim a gente vai ver Deus? A gente vai ver Deus em tudo, no próximo. Olhar para o próximo e ver Deus. Não tem a centelha divina em você? Se eu conseguir olhar para você e ver Deus, eu não vou ter mais preconceito. Qual o ser humano que não tem a centelha divina? Existe? Não. Então, se você olha para o teu próximo, para o teu igual, como você pode sentir preconceito se você está olhando para Deus? De certa forma. Porque ele se reflete na própria obra, nas criaturas. Mas a gente só vai conseguir enxergar quando a gente estiver livre do preconceito, do orgulho e da ignorância. Então está cheio dessas questões, desses ensinamentos, falando de tudo isso. E preconceito está sempre ligado ao orgulho. Todas as vezes que a gente vê a palavra preconceito nas obras, a gente vai ver a palavra orgulho também. É quase que uma filha do orgulho, sabe? O preconceito. Porque vem do nosso orgulho, do nosso amor próprio. Né? A gente começa a se achar melhor do que os outros e começa a não enxergar os outros, não enxergar principalmente o sofrimento dos outros. E aí, buscando ainda essa questão das obras espíritas, do livro dos espíritos, da codificação e das obras complementares, a gente vai ver lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala nesse capítulo que os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Então nós temos muitos preconceitos cristalizados em nós. E o que está cristalizado está endurecido, né? É mais complicado. A seiva lá da árvore, quando ela está ali fresquinha, é facinho de você tirar ela, de manuseá-la, mas ela, quando ela endurece e cristaliza, já fica mais complicadinho, né? Você já lembra daquela seiva quando escorre de algumas árvores, né? Ela cristaliza e fica mais complicado você tirar, quebrar. E esse é o problema, quando o preconceito em nós está cristalizado. Certo? E aí que a gente vai buscar no Evangelho tudo isso que a gente acabou de ler na codificação, nas obras de Kardec, né? E eu peguei aqui esse trechinho do Evangelho que diz uma coisa muito interessante. Não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Capítulo 10 de Mateus. É muito interessante isso, porque a gente fica assim, como assim? Jesus não veio trazer a paz? Bom, Jesus sabia que naquele momento ele ia fazer uma divisão. Essa espada, a palavra, né? Ele está falando da palavra que ele estava trazendo, daquela palavra que ia de fato fazer essa divisão nos nossos corações, na nossa consciência principalmente, porque ele ia tocar nessas feridas todas. Jesus iria tocar nos nossos preconceitos mais cristalizados. Ele iria falar sobre isso. Porque uma coisa é a gente ler o Evangelho fazendo um anacronismo, trazendo aquelas palavras para o dia de hoje. Está errado. Primeiro a gente tem que entender como foi dito naquela época e qual a situação da época para depois a gente trazer para os dias de hoje. E aí a gente vê o quanto foi difícil falar da mulher. Hoje seria, não, isso é óbvio, vai apedrejar uma mulher só porque ela cometeu um adultério, né? Sim, mas naquela época era uma coisa muito difícil Jesus convencer aqueles homens.
porque tratava-se de um preconceito muito grande. E nós vamos falar sobre isso. Certo? Hoje o que parece absurdo para nós, naquele tempo era comum. Mas o que estava velado ali naquele ato era um ato de preconceito monstruoso. Certo? E nós vamos falar sobre isso. Mas ele, de fato, trouxe essa espada que divide na consciência do ser humano o que está certo, o que está errado, o que precisa ser reformado. Ah, mas está na lei. Não importa se está na lei. E daí? O que a nossa consciência fala que é certo, muitas vezes você vai contra a lei. Porque a lei nem sempre é perfeita. A lei dos homens. Muitas vezes você tem que ir contra a lei para impor o que é certo. E Jesus fez isso o tempo todo. Porque apedrejar a mulher adúltera estava na lei. Naquela época, como foi difícil para ele, ir contra a lei, para dizer o que era certo. Não é? Livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. Porque tem a ver com isso. Ele não veio trazer a paz. Como assim? Que estranha moral é essa? A minha doutrina não se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o nome de Jesus, o nome dele, o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido. Vim lançar fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. Então aqui ele está fazendo assim, uma comparação lá da agricultura, quando aquele campo estava cheio de ervas daninhas, e para que a pessoa pudesse preparar, muitas vezes lançava logo fogo no terreno, para queimar todas aquelas ervas daninhas, para começar a preparar a terra. Isso era muito comum. E assim ele faz essa comparação. Eu vim também lançar fogo para tirar, não pessoas, mas ideias preconceituosas, para que a verdade possa florescer. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos. Acredite, gente, naquele tempo já tinha conflito de partidários, viu? Sim, era saduceus contra fariseus, contra levitas, contra romanos e assim vai, né? Hoje não, hoje já está bem melhor. A fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, olha ele falando do campo, aquele campo que ele disse que ia colocar fogo para matar todas as ervas daninhas do preconceito, do orgulho, né? E quando esse campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, que a gente sabe que é a doutrina espírita, né? Consolador prometido por Jesus, lá em João 14. O Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Então está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. Jesus veio para lançar fogo à terra, para livrar dos erros, dos preconceitos, visto que do conflito, a verdade que liberta, né? A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém lembra dessa passagem aqui? A fé transporta montanhas, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. Quando foi que Jesus falou isso? Bom, teve uma época que ele chegou assim para os discípulos: olha, vocês já terminaram o curso do Livro dos Espíritos, já terminaram o curso de paz,
já fizeram reforma íntima, então agora vocês já estão prontos para sair por aí pela Galileia, curando as pessoas. Teve um momento que Jesus falou assim. Ele sabia que depois desses cursos tinha outro, né? Mas eles, vamos, é a prova, vamos lá, já terminou a primeira fase, vamos sair por aí. Eles saem todo contentes, todo orgulhosos, né? Saem tentando, chega para um menino que estava lá com epilepsia e não conseguem curar a criança, né? Eles não conseguem. E chega para Jesus, Senhor, deu um erro aí, não deu certo. O curso a gente fez tudo direitinho, passou as mãozinhas, tudo certinho, mas não deu certo, né? E Jesus faz alguns comentários, né? Ó raça incrédula. Parece assim uma palavra assim dura, né? Mas se a gente for ver lá no tempo de Jesus, como é que isso era colocado, né? Ele está falando da humanidade, daquele período da humanidade. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me um menino. E Jesus vai e cura a criança, porque naquele momento faltava, naqueles discípulos, faltava uma coisa primordial, faltava a fé. Eles estavam só no começo do curso, faltava aprimorar a fé, só com a vida, com o dia a dia, e principalmente desfazendo todos os preconceitos que eles tinham com relação ao próprio potencial deles. Quantos de nós temos potenciais que não nos damos conta, mas os nossos preconceitos abafam esses potenciais? Lembra que o preconceito abafa as ideias inatas? Aquelas ideias adquiridas de várias experiências que nós temos em vidas passadas, são os nossos potenciais. E aqueles discípulos estavam, de certa forma, abafando esses potenciais. E o principal deles, o potencial da fé. E aqui o comentário é o seguinte: as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, no dia a dia tem muitos preconceitos que a gente não se dá conta. E os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. Então, tudo isso vai barrando, vai estancando, vai abafando, vai falseando as nossas capacidades. Dentre elas, o preconceito do dia a dia. Mas será que Jesus sofreu preconceito? Vocês acham que ele sofreu, de certa forma? Será que foram os da sua raça, digamos assim? Será que foram os fariseus? Será que foram os sacerdotes? Acho que não, acho que Jesus sofreu preconceito entre os próprios irmãos, entre os próprios galileus. Embora a Galileia fosse assim, aquela região mais desprezada do norte de Israel, né, que sofria preconceitos a todo instante os galileus sofriam preconceitos. Não quanto os samaritanos, mas eles sofriam preconceitos. E eles eram considerados o povo judeu. Os samaritanos não, mas eles eram considerados judeus. E mesmo assim, eles eram discriminados pelos judeus de Israel. Sabe? Eram sim. E aqui eu tenho algumas passagens sobre... A gente vê muito falar Jesus de Nazaré, não é? Isso é muito comum. Ah, que lindo, né? Jesus de Nazaré. Mas é um título, naquela época, de desprezo. É um título assim, dizer, esse aí é o Jesus de Nazaré. O que pode vir de bom de Nazaré? O que pode vir de bom da Galileia? Sabe, quando falava Jesus de Nazaré, você assim, como assim, Nazaré?
Algo de bom pode vir de lá? Então, quando ele falava isso, não é um título de nobreza, não. Era um título de humildade. Certo? Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama Maria, não se chama a mãe dele Maria? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus disse assim um belo dia, disse, não, vamos lá voltar em Nazaré visitar meus parentes, né? Lá na minha cidadezinha, lugarzinho pequenininho. Chega lá, não consegue nem fazer muita coisa. O povo desprezou isso, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? Não é ele o carpinteiro também? Filho de Maria, seus irmãos estão aí, as suas irmãs a gente conhece, e tu começa a falar assim, e não dá nenhuma credibilidade, como assim? Né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Já lá em Marcos, a mesma versão contada por um outro discípulo, né, por um outro apóstolo, e não podia ali realizar nenhum milagre, a não ser algumas pequenas curas de enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Porque as pessoas desprezaram, quando viram que ele era dali da terra, disse, não pode ser um profeta aqui de Nazaré, filho de carpinteiro, um carpinteiro também. Olha o preconceito que Jesus sofria entre os seus próprios compatriotas. Né? Lá em João diz o seguinte, Filipe encontrou Natanael e disse, né? E disse, encontramos aquele a quem escreveu Moisés, de quem Moisés escreveu sobre ele, na lei e nos profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. E Natanael perguntou, de Nazaré pode sair algo de bom? Quer dizer, olha o preconceito cristalizado na cabeça deles mesmos, aquelas pessoas simples ali da Galileia. A Galileia sofria preconceito lá de Israel, mas lá Cafarnaum, aquela região de Cafarnaum, que era uma cidade maior, também tinha preconceito com relação a Nazaré, que era uma cidadezinha pequenininha. Certo? Então o preconceito estava entre eles. Está entre nós. Acreditem. Certo? Mas, gente, hoje não vai dar tempo a gente continuar. E a gente vai falar de outra coisa. Que a gente sabe que Jesus sofreu preconceito, mas será que ele combateu o preconceito? E para isso a gente vai trazer na próxima semana 4 historinhas aqui muito interessantes. E aí a gente vai falar sobre a luta de Jesus contra o preconceito. Está lá na mulher samaritana. Acredite que o preconceito contra povos, né? Mulher adúltera, na mulher hemorroíça, na mulher arrependida e a cura do servo do centurião romano. Aqui só são algumas poucas passagens, porque tem muitas, inúmeras. Eu busquei essas porque são mais marcantes. E a mulher sempre está ganhando, né, gente? Tem 4 só de mulheres. E uma aqui do centurião. Mas nessas passagens é onde Jesus demonstra a sua luta explícita contra o preconceito. E acredite, não foi só daquela época, não. O preconceito ainda hoje, todos esses preconceitos aqui tem, nos dias de hoje. Certo? Eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão delicado. Obrigado. Né? Queria agradecer a Deus e peço a vocês que, se puderem, vir na próxima semana para a gente dar continuidade, porque é agora que a gente vai falar de fato sobre Jesus e o preconceito. Certo? Eu não sei se é pela delicadeza do tema ou pelo medo de Fabíola,
mas eu nunca vi tu falando tão manso como e tão bem. É pelas duas coisas, mas a primeira ainda ganha, viu? Bom, gente, então vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em nome do Cristo, para aprendermos sobre a sua doutrina santa de amor. Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar, abrandar os nossos corações e principalmente a nossa mente, para que possamos reconhecer em nós todas aquelas mazelas que precisam ser trabalhadas. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de aprendizado, muito obrigado pela oportunidade que a vida nos dá e principalmente pelo Teu Evangelho de luz em nossas vidas. Que assim seja.